em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5:25, o Senhor Jesus nos testifica. Os mortos são os mortos espirituais, que ouvem a voz de Deus. Né? Então, são aqueles que estão mortos nos delitos, nos pecados, né? E estão, ou seja, são almas que estão andando, caminhando aí, mas é só apenas almas, o corpo morto, ou seja, o corpo está vivo, mas a alma está morta. Se ela morre, ela é condenada, porque ela está sendo uma alma viva, andando aí, uma alma condenada, né? Quando ele fala, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Se a pessoa está no pecado, está morta pelos delitos, pelo pecado, mas ela ainda está respirando aqui debaixo do sol, na terra dos viventes, ela ainda pode ouvir a voz do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, e vai viver. Por que ela vai viver? Porque ela está ouvindo a voz do Filho de Deus. E a voz do Filho de Deus faz com que ela ganhe ânimo para ela aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dela. Se volte para Deus, busque o socorro de Deus. Não é? Quando uma pessoa ouve a voz do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, não tem demônio que impeça ela dela chegar até Jesus. Porque é a voz dele, Jesus está chamando ela. Jesus está chamando você neste momento, meu amigo e minha amiga. Você que está desviado, você que está até mesmo na igreja, mas está caído. Ou seja, a pessoa que está nessas condições de morto-vivo andando, né? Ela também está ouvindo agora a voz do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Você pode conferir lá no livro de João, no capítulo 5 e no versículo 25, né? Esta bênção que o Senhor Jesus nos deixa, que é uma promessa, né? É uma promessa que, essa promessa foi e é cumprida. Porque quando você ouve a voz do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, como que você ouve a voz de Deus? Aí você pergunta, Senhor João, mas como que eu vou ouvir a voz do Filho de Deus? Quando você ouve a voz do Senhor Jesus, é quando você aceita um convite de um servo de Deus para ir na igreja buscar Jesus. Por exemplo, uma igreja, eu falo uma igreja cristã, onde é pregado o Jesus vivo e poderoso. Né? Sem querer falar de religião, dizer que um é melhor, mas foi lá que eu encontrei o Senhor Jesus, na Igreja Universal do Reino de Deus, que eu encontrei o Senhor Jesus. Ela é uma igreja cristã, né? E prega tão somente o que está escrito dentro da palavra de Deus, na Bíblia, no manual sagrado. Você tem que também ter o discernimento, né? E pedir, orar sempre. Quando você ouve a voz do Senhor Jesus, aí é quando a pessoa ouve a voz do Senhor Jesus, é porque ela está sofrendo, ela está morta ali no pecado, ela está à beira da morte, e ela ouve a voz do Senhor Jesus, eu sou contigo. Jesus pode te salvar, Jesus pode te curar. Alguém foi e fala isso para ela. Ou ela ouve até mesmo uma programação de televisão, ou no rádio, ela ouve a voz do Senhor Jesus. Alguém falando, o Senhor Jesus Cristo falando através daquele servo dele, pode ser por um rádio, pode ser pela televisão, pode ser pessoalmente. Você que está ouvindo a minha voz, você não está ouvindo a voz do João de Jesus, você está ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo, que está falando com você através de mim, para que você tenha salvação, né? Assim como um dia ele usou servos dele, para que eu ouvisse a voz dele, e hoje estou aqui muito feliz com o privilégio de estar sendo usado por ele para ir até você, né? É ele que salva, é Jesus que salva, não sou eu o João de Jesus, não é a placa da igreja, mas é ele que salva. Então, a minha intenção é levar você até ele, é ensinar você como chegar-se até Jesus, como fazer a vontade do Senhor Jesus, como agradar o Senhor Jesus, certo? Então, meu amigo e minha amiga, não tutubie,
Busque o Senhor Jesus aonde você estiver, não importa o que você já fez, não importa quem você é, mas busque o Senhor Jesus. Mas busque o Senhor Jesus, porque Ele está pronto para te salvar. Ele é o pastor verdadeiro. E aquele que ouve a voz dele, mesmo estando condenado, ele não será mais condenado. Por isso que lá na frente tem uma outra passagem que fala: todo aquele que está, não há condenação para todo aquele que está em Cristo Jesus. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor e apresentamos ao Senhor esta água e pedimos, rogamos e imploramos ao Senhor que seja tudo pelo Senhor, consagrada, abençoada, santificada e purificada, meu Deus, e que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia na nossa vida, quando nós bebermos um gole desta água, meu Deus, que o Senhor restaure a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, em Cristo Jesus, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, agora você pode fazer uso do elemento sagrado para que o Pai Celestial faça essas maravilhas também acontecerem na sua vida. Tchau, pessoal, amém, e graças a Deus.